Pessoal, eu tô tentando trabalhar aí em breve, né? Vou retornar para motivar nossos trabalhos e eu acho que estive pensando numa possibilidade de encontrar mais rapidamente o caminho dos anjos, né? Ou as ramificações do ponto zero geral a partir do Big Bang, nas proximidades do nosso sistema, da nossa Terra, de forma que, como eu disse antes, essas ramificações possuem a mesma frequência do ponto zero geral do Big Bang, né? E, obviamente, minimizaria o trabalho, né, todo de expressão, né, dessa frequência, se eu captasse rapidamente esses caminhos dos anjos que eu teorizo existir, né, óbvio. Então, eu tive problema com a antena de 90 centímetros e estou substituindo por outra de 1,30 m, vou usar os LNB mesmo no carona, de forma que eu mudei até o receptor também, para facilitar mais. Ele é mais amplo, né, mais versátil. Provavelmente já terei uma positividade nessa questão. E assim, os canais adversos poderão me surpreender, né? Se caso os satélites, né, que estiver direcionado, a antena não é automatizada, eu gostaria que fosse, mas o meio, eu tenho até os meios para automatizar, mas isso será posteriormente. Por enquanto, serão fixados os LNB em função dos satélites. Um será só para me ter verificação da leitura da imagem, som, e os outros dois será para efeito de rastreio. Esses serão periodicamente endereçados a outros satélites, depois de feito varredura em todos eles, né, nos canais que cada um dispõe, e de forma que é um trabalho de formiguinha, né? Tem que inspecionar um por um, canal por canal, tempo, hora por hora, tempo por tempo. Então, de forma que você vai ter alguma leitura, né? Eu já minimizaria esse trabalho usando essa técnica que eu estou, por hora, né, avaliando como positiva para efeito de inspeção mais rápida, né? Mas não vou dizer porque ainda está em tese, em teoria, mas se tiver uma tendência benéfica, eu farei o relato. Então, obviamente, eu terei um amigo para me ajudar na montagem do sistema do Vortex. O Vortex, eu já tenho praticamente a maioria dos equipamentos, das ferramentas faltantes para montagem, né? Tem que remontar tudo, só as bobinas e os geradores Van de Graaff tudo pronto. E, consequentemente, tem que fazer todos os outros trabalhos pequeninos, chatos, solda, ligações, micro ligações e tudo mais. Então eu disporei do colega para me ajudar e anexarei o sistema. O vórtice será lido na frequência cabível ao PC, né? Que será levado ao RSP2, o software, né, de radioastronomia, que para leitura
do vórtice, comparando com a dos apps e, consequentemente, com a leitura do, do satélite, né? Então, farei uma avaliação para ver a relatividade das frequências, de forma que sejam idênticas, né? Assim, relativamente idênticas, e que ajustem, né? Que definam melhor, que dê mais garantia à leitura, né? A leitura, e aí será um grande feito, né? Mas se eu conseguir obter algumas imagens, sons por hora, como disse, o ideal ainda seria que nós já tivéssemos televisores ou hologramas que definissem não só imagem e som, mas como outras sensações, inclusive posteriormente emoções, né? Sem que seja necessariamente um game, né? Um game, mesmo quando voltado a questões de grandezas superiores e inferiores, onde a visão seria por neuroheads, né? A visão seria parietal e por neuroheads, e a princípio utilizaria a técnica da RMN, né? Da ressonância magnética nuclear, que avaliaria as disfunções, as anomalias cerebrais. Essas analisaria as extras anomalias cerebrais que definiriam esses ambientes, né? Dessas grandezas superiores ou inferiores. Então, há muito ainda que fazer, lógico, mas essa fase, se eu definir, ficaria, obviamente, a gente teria, sei lá, um grande passo, né? Vamos dizer assim, no sentido de abraçar outros mundos, né? E de forma simples, né? Sem muito custo, né? Obviamente. E com o implemento das imagens som adicionadas às outras sensações, passaríamos a viver o júbilo, né? O júbilo desses mundos, e obviamente buscaríamos mundos que transmitissem júbilos, de forma que o objetivo final seria a nossa própria evolução, né? E a nossa manutenção como seres nesse multi-universo, né? Nesse cone girante, né? Que é o nosso Deus tudo, o nosso, não que seja Deus, óbvio, nosso Deus tudo. E posteriormente, se varrermos todo esse tudo, que, como eu disse, necessitaríamos de 1000 eternidades para tal fim, mas que já nos poria num ponto evolutivo muito elevado. E com relação a essas sensações, esse júbilo, para a gente obter, alcançar, sentir e suportar, principalmente nosso físico, né? Teria que ter umas certas alterações, né? Podem ser bineurais, como eu já citei, de forma que faria uma leve, uma relação entre pressão e audição e sons, os sons com o cérebro e relativamente à pressão sanguínea, pressão arterial, de forma que a gente vá suportando sensações muito grandiosas e, consequentemente, a gente viveria em júbilo. E por que o júbilo? Porque o júbilo nos daria uma condição de sermos mais humanos. Nós, vivendo em júbilo, certamente todas as nossas coisas negativas, elas cessariam automaticamente, porque quais seríamos
outras formas mais evoluídas, a ponto de abstermos de coisas, não digo maléficas nem benéficas, mas assim, de coisas inúteis assim para nós. Se a pessoa quer viver em júbilo, mas com o lado bom, vamos dizer assim, ótimo. Se a pessoa quer viver em júbilo, com o lado negativo, mas que ninguém se interfira no outro, cada um tem o seu, porque a gente teria o nosso próprio ganho em função disso. Quanto mais informação a gente puder passar, mais ganho a gente teria com o bônus de informação. E as nossas necessidades, os nossos insumos e os nossos supérfluos seriam todos mecatronizados. Não precisaríamos mais trabalhar, fazer esforço. Nós viveríamos estritamente para o júbilo, alcançando cada vez mais, investigando esse tudo, sem sair do lugar, da poltrona, de frente do PG2, do holográfico, ou do hológrafo, ou da TV, apenas vivendo muito deliciosamente.